Hello everyone. In lesson of today, I will teach you about the auxiliary verbs. Na aula de hoje, irei abordar sobre verbos auxiliares. Como o próprio nome já diz, verbos auxiliares são verbos que têm a função de auxiliar outros verbos. Neste caso, me refiro ao verbo principal em uma oração. Na língua inglesa, os verbos auxiliares são divididos em duas classes: verbos modais e verbos auxiliares. Os verbos modais influenciam o sentido do verbo principal. Eles sempre acrescentam algo ao significado, geralmente dando a ideia de permissão, obrigação, possibilidade e muito mais. Bem, alguns dos principais verbos modais são can, could, may, might, should, ought to. Exemplos: John can play the piano very well. John pode tocar piano muito bem. Exemplo 2. Could I talk to the president of the company? Eu poderia falar com o presidente da empresa. No primeiro exemplo, o verbo modal can dá um sentido de capacidade ao verbo principal to play, o verbo tocar, deixando claro que John sabe ou consegue ou tem habilidade para tocar piano. E no segundo exemplo, o verbo modal could expressa uma permissão. Os verbos auxiliares não modificam o sentido do verbo principal. Para tal, confira quais são os verbos auxiliares mais usados e saiba mais sobre a função de cada um deles nas frases. Na aula de hoje, o nosso maior foco é sobre o verbo to be como verbo auxiliar. O verbo to be, em português, significa ser ou estar. Esse verbo tanto pode ser um verbo principal quanto um verbo auxiliar. Enquanto verbo auxiliar, o verbo to be acompanha outro verbo, podendo aparecer no presente, no passado ou no futuro, sob as formas afirmativa, negativa e interrogativa. Enquanto verbo principal, o verbo to be não precisa de nenhum outro verbo para ajudar a frase a fazer sentido ou a estar gramaticalmente correta. Para tal, temos os seguintes exemplos. She is happy. Ela está feliz. Nesta frase, o verbo to be, ou seja, a conjugação do verbo to be, is, tem a função de verbo principal. Exemplo 2. She is working. Ela está trabalhando. Nesta frase, a conjugação do verbo to be, is, tem a função de verbo auxiliar, pois nesta frase está auxiliando o verbo to work, o working. O verbo auxiliar to be pode ser utilizado com frases no presente com as conjugações is, am e a, no passado com was e were, e no futuro acompanhado de going to. Is é usado com os pronomes pessoais he, she e it. O pronome it é utilizado para fazer referência a animais, coisas e objetos. Já o pronome she e
é usado para pessoas. Am é usado com o pronome I, traduzido em português eu. E a é usado com o pronome pessoal you, we e they. Os e o e são os correspondentes usados no passado. Bom, se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se ficou alguma dúvida, deixe a sua questão nos comentários ou entre em contato comigo pelo WhatsApp. Se és novo no canal, peço que se subscreva e ative o sininho das notificações para te manteres sempre informado das próximas aulas. Até o próximo vídeo.